Então, olá pessoal, nós estamos em preparação para a nossa prova na terça-feira e eu vim, através dessa atividade EAD, apresentar 3 exercícios que vão nos ajudar a discutir mais o que nós vimos no capítulo 29 e também vão ajudar vocês a entender como deve ser uma resolução de uma questão. Nós sabemos que apenas cálculo, não justifica, não responde a questão. Você tem que apresentar a sua linha de raciocínio, você tem que organizar a sua ideia, o seu passo a passo para aquela questão ser bem resolvida, tá certo? Então aqui eu vou apresentar de uma maneira diferente, apresentar como eu organizei as ideias principais para tentar resolver essas 3 questões. São as 3 sobre o capítulo 29, que é o que nós estamos discutindo, tá certo? A primeira questão é essa questão 1. Então, nós temos, vamos ler a questão. Um fio retilíneo transporta uma corrente de 10 amperes. E aí você tem essa figura abaixo, relacionada com a questão, onde ABCD é um retângulo com um ponto D no meio de um segmento de 1,10 milímetros do fio. Então, aqui eu tenho o ponto D, no segmentozinho do fio, que mede 1,10 milímetros. E um ponto C no fio. Esse ponto C está sobre o fio, tá? Determine o módulo, a direção e o sentido do campo magnético produzido por esse segmento no ponto A. Então, é a primeira posição que eu quero achar o campo magnético devido a esse pedacinho aqui, não é devido a todo o fio, certo? Apenas devido a esse pedacinho aqui, eu quero saber que campo magnético ele produz em A, depois que campo magnético ele vai produzir em B, e que campo magnético ele produz no ponto C, que está em cima do fio. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Então, aqui eu apresento para vocês, certo? A solução da questão de uma maneira que o aluno possa entender como ela deve ser organizada. A primeira coisa que eu faço é reproduzir o desenho da figura de modo que eu possa entender, cada uma dessas variáveis, cada uma dessa informação que é dada. Depois de reproduzir essa figura, eu reorganizo os dados da questão. Então, eu tenho aqui alguns dados como a corrente, que passa pelo fio, que é de 10 amperes, e o tamanho desse segmento, que é muito importante eu entender. Só apenas esse segmento é o que está causando o campo magnético. E o tamanho desse segmento é 1,10 milímetros, tá bom? Os outros dados são relacionados à distância entre os pontos, mas já estão aqui na figura. Então, vamos lá. Ele pede que eu determine o módulo, a direção e o sentido do campo magnético. Veja que ele está tratando aqui o campo magnético como uma grandeza vetorial e você precisa dar essas 3 informações para resolver a questão. Então, vamos primeiro para o ponto A, tá certo? Eu inicio a resolução da questão assim. Essa questão trata de um campo magnético sendo produzido por uma corrente que passa por um fio. O capítulo 29 trata disso, de fontes de campo magnético. Então, a lei de Biot-Savart pode ser usada para encontrarmos o valor do campo. A lei de Biot-Savart foi a primeira equação que nós vimos no começo do capítulo. E eu escrevo ela aqui, tá certo? Lembrando que dB, que é um infinitesimal, uma quantidade, um elemento infinitesimal do campo magnético, e ele vai ser nessa questão o campo produzido pelo segmento. Esse ds é o vetor unitário na direção da corrente do fio, e esse r é o vetor unitário na direção de D até o ponto onde se quer calcular B. Tá certo? Nós vamos já entender direitinho. Eu estou apenas tentando esclarecer quem são esses dados, porque vão me ajudar a organizar a questão. Então, dito isso, a primeira coisa que precisamos identificar é o valor do ângulo entre ds e r, para realizar o produto vetorial. Lógico,
se eu escrevi a equação de Biot-Savart aqui, eu vejo que eu só posso começar a resolver essa questão quando eu entender quem são as variáveis envolvidas nesse produto vetorial para poder eu iniciar com esse produto vetorial, tá certo? Porque quando eu abrir esse produto vetorial, olha aqui, dB é igual a Ni0 4π e isso é abrir o vetorial, fica ds r seno de θ sobre R2. Observe que essa equação agora é escalar. Então, olha só, vamos subir aqui um pouquinho de novo. Essa equação é vetorial. Eu estou dando um vetor do campo magnético relacionando um produto vetorial de dois vetores, tá certo? Quando eu abro esse produto vetorial, eu agora tenho um módulo de B, um pequeno módulo de B, e eu tenho aqui dentro também módulos ds e r. Então, lembra que o módulo do R, do vetor R, é 1, porque ele é um vetor unitário, como foi dito antes, certo? Então, eu vou continuar aqui organizando essa equação. Se o módulo de vetor R é 1, eu vou substituir aqui na equação o 1, e eu fico com dB, Ni0 sobre 4π, e ds, seno de θ, R ao quadrado. Então, eu organizei a equação de Biot-Savart para começar a utilizá-la, dependendo do canto que eu estou interessada. Então, eu vou ter esse θ, ele vai variar dependendo da posição que eu estiver observando. Então, aqui está cortado, mas dizia, vamos analisar cada caso. No item A, ele pede o campo magnético no ponto A. Então, no item A, eu estou organizando aqui a mesma figura de antes. Eu apaguei o ponto B e C, que eu só estou interessada no ponto A, né? Que esse segmento que está no ponto D vai causar um campo magnético no ponto A. Então, eu novamente fiz o esquema do diagrama somente porque eu estou interessada. Eu organizo as unidades de medida no sistema internacional. Eu tenho, então, o corrente de 10 amperes, né? O tamanho do segmento, esse tamanho total do segmento, eu vou ter que converter em metros, assim como R, que é a distância da fonte de quem está causando o campo magnético até o ponto que eu estou medindo o campo magnético. Então, neste caso, podemos ver que na figura, né, o θ é igual a 90 graus. Eu estou atrás do ângulo entre ds e r para poder desenvolver o produto vetorial. ds é esse na direção que corre a corrente e r é a distância entre o D e o A. O D, fonte do campo, e o A, ponto em que eu estou calculando o campo, tá certo? Eu vejo que é 90 graus. Logo, o seno de 90 graus é igual a 1. Substituindo esses valores conhecidos na equação de Biot-Savart escalar, nós teremos, né,